Olá pessoal, bem-vindo ao canal Pedro Cavaleiro Java para iniciantes. Hoje nós vamos falar de resolução de problemas e eu quero falar um pouco sobre como é que eu faço para resolver os problemas que aparecem para mim durante o nosso trabalho de desenvolvedor de software. Eles chegam de muitas formas e a gente precisa então seguir alguns passos para tentar resolver cada caso que aparece nas nossas mãos, na verdade. Então tá bom, eu espero vocês então depois da vinheta. Estamos de volta e eu achei muito interessante a gente trazer esse tópico sobre resolução de problemas, porque muitas vezes chegam coisas que estão muito mal definidas ou que foram pouco pensadas antes de alguém dizer assim, eu queria uma coisa que resolva um problema para mim. E aí a gente acaba tendo que fazer muitas perguntas para tentar entender o que a pessoa efetivamente está querendo. Recentemente, por exemplo, chegou pra gente um amigo nosso perguntando: alguém conhece Android? Que possa me ajudar? Um pouco a gente conhece, tem alguns que conhecem mais, outros conhecem menos, mas o que efetivamente você quer? Eu tô precisando fazer isso aqui. E postou uma imagem de um aplicativo que já existe, certo? Era uma imagem que tinha uma imagem que parecia ser de uma câmera e uma análise do áudio daquela câmera. Ficou aquela pergunta: ok, isso aqui significa o quê? O que esse programa faz que você está querendo replicar? Eu estou querendo pegar a imagem e o áudio de uma câmera e identificar o que as pessoas estão falando, ou algum tipo de som especificamente e tal. Continuou bastante difícil de entender o que a pessoa queria. E aí a gente começou a fazer várias perguntas. E uma das coisas que a gente precisava fazer, que a gente tinha que entender, era o que aquela pessoa queria com aquela solução que ela estava buscando. Qual era o objetivo dela? Aonde ela queria chegar? Se eu não... Que nem o famoso Alice do País da Maravilha, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve, isso é verdade? Então a gente precisa saber onde a gente quer chegar. Eu preciso saber o que aquela pessoa objetiva com aquele produto. Só que muitas das vezes o objetivo da pessoa já tem uma solução na cabeça. Meu objetivo é fazer um aplicativo que mostre o vídeo de câmera de segurança. Não, você não quer um aplicativo que mostre o vídeo de câmera de segurança. Você quer uma forma de poder mostrar o que está sendo visto pela câmera de segurança de uma maneira online. Pode ser um aplicativo? Pode. Pode ser um site? Pode. Pode ser várias coisas. E às vezes você não quer isso. Às vezes o que você quis quando colocou uma câmera de segurança? Não, eu quero aumentar a segurança e impedir que ladrões entrem na minha casa. Sacou que o problema era diferente? Eu não estava efetivamente querendo um aplicativo que veja a câmera de segurança. Eu estou querendo aumentar a segurança da minha casa. Quando a gente entende o problema, quando a gente entende o objetivo, onde aquele problema quer chegar, a gente então pode partir para outras coisas. A gente pode começar então a pensar em como melhor atingir aquele problema, resolver aquele problema. Então é muito importante que a gente entenda. Às vezes chegam clientes já com uma solução, né? E você pode até fazer aquela solução, né? E se o seu cliente fez esse trabalho de entender o problema dele e aí escolher uma solução da maneira correta, ele vai ficar satisfeito. Só que algumas vezes o cliente não fica satisfeito com a sua solução. Aí você diz: por quê? Eu fiz exatamente o que você me pediu. Porque ele não estava querendo que você executasse aquela solução. Ele queria que você resolvesse um problema.
E aí vai ficar uma briga, começa uma briga de contrato com você e o seu cliente. Isso é uma coisa muito comum em desenvolvimento de software. Muita gente fala, o que, que você quer? Eu quero um sistema que faça isso, isso e aquilo. Às vezes você não quer um sistema que faça isso e aquilo, eu quero que resolva um problema que eu tenho. Definir o problema é muito complicado. Como é que a gente faz? Como é que eu faço normalmente? Né? Primeira coisa que quando alguém chega e pede alguma coisa pra mim, eu tento encontrar o que aquela pessoa quer com aquele que ela tá pedindo. Qual que é o objetivo dela? Qual que é a dor que ela tem? O que ela tá sentindo? O que ela tá precisando efetivamente? O que ela quer economizar? O que ela quer melhorar o tempo? O que ela quer diminuir o custo dela? Às vezes ela tá precisando de alguma coisa para para atingir algum desses objetivos, certo? E aí a gente começa a descobrir o que ela efetivamente quer. Uma vez descoberto o que ela efetivamente quer, a gente começa então a entender o contexto. Por que ela me pediu um sistema para fazer isso? Por que ela me pediu um aplicativo para fazer isso? Por que ela quer um software para fazer isso? E a gente começa a entender as necessidades e as limitações que se tem. Às vezes ela diz, eu quero um aplicativo porque as pessoas que vão usar esse sistema não têm um escritório, eles não usam um computador. Elas vão estar em campo, elas vão estar andando pela cidade, elas vão estar andando pela fábrica, elas vão estar... enfim... Dependendo do contexto em que aquele software vai ser inserido, ele precisa ser pensado de uma maneira diferente. Entendi. Você quer que seja um aplicativo porque é uma forma portátil, a pessoa vai estar andando com aquilo. Ele vai estar com internet o tempo todo? Ele vai estar com internet de banda larga? Ele vai ter um Wi-Fi? Ele vai estar com conexão de alta definição? Porque isso vai fazer diferença na hora de você montar a sua arquitetura, por exemplo, do problema. Né? Eu vou estar toda hora conectado no servidor? Não, eu vou ter processamento local no hardware em que a pessoa está usando. Você vê que são várias perguntas que a gente vai para entender o contexto. Uma vez que você entende o contexto também, eu começo a partir daí tentar resolver o problema. E aí começa um problema de arquitetura, em que eu vou saber se eu vou ter só um servidor rodando com as informações, se eu vou ter processamento local em uma máquina ou em celular ou alguma coisa parecida com isso. Se eu vou poder fazer tudo web, eu tenho que fazer alguma coisa desktop. Lembra que no nosso último vídeo a gente falou de web desktop? No caso lá do sistema da rodoviária, né? Era importante ter um sistema desktop para poder ser usado ali no totem. Fazer pela web não dava, porque tinha que fazer via TOT e tal. Pelo menos a web naquele caso específico daquela máquina. Né? Então era mais simples fazer como desktop, tinha alguns processamentos locais, enfim. Lógico, sempre dá pra gente fazer de várias maneiras, mas de qualquer forma, o entendimento do contexto daquele problema era importante para você decidir. E uma vez decidido tudo isso, aí eu sei, beleza, eu vou resolver todo o meu problema dentro do servidor, ok. Vamos resolver todo o problema dentro do servidor. É mais fácil. A gente vai botar toda a nossa lógica de negócios lá dentro. Tudo pertinho do banco de dados. Belezinha. Vamos lá. Vamos começar a resolver o problema agora. Uma vez que a gente definiu onde a gente vai resolver as coisas, onde a gente vai começar a resolver as coisas, a gente tem que dizer, ok, como é que eu quebro o meu problema em partes menores? E aí eu começo agora dividir o meu sistema em em componentes maiores ou em módulos, como a gente queira chamar. Eu divido o meu sistema em módulos. Então, por exemplo, como a gente estava falando de um sistema que vai ficar todo no servidor, a gente então pode dizer assim, beleza, o meu sistema, que vai ser um sistema que vai gerenciar os salários dos funcionários, ele vai ter um módulo que vai calcular e gerenciar todos os valores dos salários e as regras de 13º, as regras de descontos, as regras de, enfim,
as regras do governo, tem que ficar tudo guardado no lugar. E eu tenho, por exemplo, um outro módulo que vai ter que conversar com o banco, que vai ter que fazer o pagamento efetivamente, que vai ter que garantir que o VR vai estar no lugar certo, vai cair no dia certo, o banco vai estar pago no dia certo, enfim. Eu tenho que quebrar o meu sistema em módulos que fazem coisas necessárias, tá? É só um exemplo aqui, beleza? Cada vez mais eu tenho que ir quebrando o meu problema. Então eu já fui quebrando desde o início, entendendo o problema, vendo o contexto, dividindo em formas de atingir de atingir as limitações do meu cliente. Aí eu comecei a pegar o sistema em si, dividi-lo internamente, e a gente vai cada vez mais dividindo. E a gente tem que ir dividindo o problema até que ele chegue, por exemplo, nos métodos que eu tenho que escrever de código. Olha quantas vezes eu tenho que dividir o problema até chegar efetivamente no método que eu vou escrever. E note que a gente está... Isso é a vida real. Quando a gente estuda na faculdade, a gente aprende de baixo para cima. Eu aprendo a começar a escrever os métodos e depois que eu vou aprendendo a juntar tudo num grande sistema. Entenda então que essas duas formas elas são complementares, né? Eu preciso saber escrever de baixo para cima para que o grande problema seja atacado. E eu também preciso saber chegar do grande problema e ir quebrando ele até os métodos que eu sei escrever. Nota que existe aí uma disparidade. E aí que entra o quê? A nossa experiência. Porque a gente aprende de um jeito, mas quando chega na vida real, a gente tem um outro problema. E esse outro problema é aquilo que vai praticamente nos dar dinheiro. Porque se a gente sabe resolver o problema, a dor do nosso cliente, o nosso cliente gosta da gente. A gente fica, a gente continua, a gente ganha emprego, a gente continua trabalhando. Você entende? Então, a gente tem que entender, fazer o código do início de baixo para cima. Mas a gente tem sim que se preocupar com como a gente está resolvendo a dor do nosso cliente e quão bem a gente está fazendo isso. E para a gente pensar nisso, a gente tem que se colocar no lugar do cliente, começar a resolver o problema de cima para baixo. Tá ok? Essa foi uma dica só, lógico que é a forma com que eu trabalho, tem outras formas também, mas aí eu deixo para vocês colocarem nos comentários, ver se vocês também sentem a mesma coisa que eu, beleza? Legal, pessoal, muito obrigado, então até a próxima, viu?